Céu colocou que o estatuto do embrião é um só. Eu não consigo enxergar assim. Se a lei diz que ele vai ser inviável, é o que eu lhe diria. É como a morte da pessoa natural. A partir do que a pessoa morre, ela não pode doar seu corpo em proveito da ciência? Ela pode ter essa vontade de seu corpo ser utilizado? Ela é menos digna por causa disso? Então, não dá, na minha opinião, a não ser que a senhora desconstrua a tese do Supremo, majoritária, pode ser objeto da sua própria tese, para dizer que a situação é a mesma, do embrião viável ou inviável. E eu não acho que ele é menos digno porque vai para a pesquisa depois de inviável. Como eu posso doar meu corpo para a ciência após a minha morte para a pesquisa? Isso não tira a dignidade de mim. Mas o tema é político e difícil. Diferente de Portugal, o Brasil tem outra relação com a questão de aborto. A pílula do dia seguinte seria aborto? Professor Silvio Beltrão, a pílula do dia seguinte é uma daquelas coisas que o Brasil resolve com o chamado jeitinho. É sério, é sério. O brasileiro tem uma virtude. O brasileiro é extremamente, isso é uma virtude, extremamente maleável. Ele, diante das situações difíceis, ele não é a metáfora daquela tartaruga que fica batendo a cabeça na parede até morrer. O brasileiro sempre dá volta. Isso é uma qualidade do povo brasileiro. E de vez em quando tem coisa que a gente não pergunta. A pílula do dia seguinte é aborto? Se o conceito é interromper a gravidez, veja, houve anidação, não houve anidação? No princípio não. Agora é claro que a pílula do dia seguinte é aborto. Só que é um aborto tolerado socialmente. E essa é a minha leitura. Interrompeu a gravidez, seja por meios X, Y ou Z, é uma forma de aborto, mas no sentido espiritual. Talvez para a lei brasileira, a lei tolere a perda daquele ser vivo, que está vivo, isso não há dúvida, que é um ser vivo, antes de tal prazo do que de outros. Talvez os americanos sejam mais honestos quando fizeram aquele período em que eu posso abortar e que depois já não posso mais. O Brasil não enfrentou a questão, nós resolvemos saber, como na casuística. A pílula do dia seguinte é absolutamente tolerada. Duvido que um juiz brasileiro colocaria uma mulher na cadeia para tomar a pílula do dia seguinte. Duvido. É uma questão de jeitinho, de resolver a situação que o legislador não cuidou. Porque, no fundo, a sociedade brasileira não enfrentou a questão do aborto. O aborto é um tabu. Essas conclusões que a professora teve agora há pouco, para Portugal, perfeitas. Para o Brasil, seria seríssimas dúvidas. Se nós podemos chegar às mesmas conclusões que ela chegou. Principalmente para o plano social do aborto, que é gravíssimo. No Brasil existe aborto? Existe. As mulheres mais ricas fazem em clínicas excelentes e saem ótimas. As mais pobres morrem. Então esse é um tema que mereceria um curso. O aborto no direito brasileiro, ou na realidade brasileira, que é mais ampla que o direito. E sabe o que eu queria trazer mais? Só uma coisa, se o Jackson perguntou, para te responder. Eu não cheguei a uma conclusão, não tenho opinião formada, então divido uma dúvida, não uma conclusão. Se é digno evitar o aborto e nasce uma criança que vai ser automaticamente doada pela mãe para adoção, ou pior, colocada na rua, como acontece, jogada em lata do lixo, ou interromper, eu não tenho essa certeza. Se é melhor interromper aquela gravidez, estou dizendo principalmente a pílula do dia seguinte, que é quase uma interrupção toleradíssima, porque há muito pouco ainda de vida, há vida ainda, mas muito pouco, ou a vida indigna da criança. Eu não tenho certeza sobre isso. Acho que são temas mais filosóficos que o direito às vezes quer se apropriar indevidamente, mas são temas filosóficos. Mas já outra questão, mas eu não resisto a dizer só uma observação. O jeitinho é uma qualidade brasileira herdada. Outra questão. Mais alguma questão? Deixa eu ver. O encontro do espermatozoide com o óvulo é uma fase que nós vamos chamar de cigoto, mórula, blasto, embrião e fé. Me parece que é isso que eu, mas como o senhor é da área, o senhor pode responder melhor do que eu. Porque aqui é um jurista, aí é um médico. Então aqui o senhor daria a resposta melhor que a minha. Se eu li errado na literatura médica, daí pode ser errado. Pode ser os casos da moda celular ou branco ou choco, era eliminado. Mais alguma questão? Ou libertamos os nossos oradores por hoje?